Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje nós temos aqui o PET volume 3, é o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, e vamos corrigir então a semana número 2, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje é simplesmente funções. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana, no caso a semana número 3. Observe o panorama a seguir e responda ao que se pede. Então, códigos, gráfico, expressão e tabela. Qual é a lei da função? Bom, a lei da função está aqui, ó. Então, nós temos f de x, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Letra B. Escreva o domínio de f, o contradomínio e a imagem de f. Bom, vamos colocar aqui, ó. O domínio da função f seriam os valores que nós podemos utilizar para x. E nesse caso, a gente pode utilizar qualquer valor para x. Porque qualquer número que eu colocar aqui, quando eu elevar ao quadrado, vai dar positivo, e positivo mais 1 vai ser sempre positivo. Então, não tem condição nenhuma. O contradomínio pode ser qualquer número, então vou falar que é simplesmente os reais. A imagem, olha, vamos colocar o contradomínio primeiro, tá? Então, o contradomínio da função f. O contradomínio, eu vou falar que também é os reais, beleza? Que seria o eixo y inteirinho. E a imagem, sim, a imagem vai ter que pensar um pouquinho, tá? Quais valores nós vamos encontrar para f de x, que seria a mesma coisa que y, tá? F de x é a mesma coisa que y, poderia colocar assim, y é igual a 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Então, quais os valores que a gente pode encontrar para y? Bom, pensa comigo, o menor valor que eu vou encontrar por x ao quadrado é 0. Porque 0 ao quadrado vai dar 0, aí 0 mais 1, 1, 1 dividido por 1, 1. Esse vai ser o máximo que eu vou encontrar. Está até aqui, olha só, o valor máximo é 1. E o valor mínimo? Bom, à medida que eu vou colocando um valor para x, eu elevo ao quadrado e vai ser sempre positivo, somando com 1 vai ser sempre um número maior que 1. Então, 1 dividido por esse número vai ser um número entre 0 e 1. Então, olha só, no gráfico a gente percebe isso. São números menores que 1, se aproximando cada vez mais do zero. Então, a imagem, os valores que nós iremos encontrar para y, vai de 0 até 1. Só que o zero nunca vai acontecer, porque 1 dividido por alguma coisa vai ser sempre maior que 0. Agora, o 1 já pode acontecer, desde que o x seja igual a 0. Então, isso aqui é a resposta do item B. Item C. Complete a tabela mostrada com os valores correspondentes de y igual a f de x. Então, é para completar essa tabelinha. Então, vamos abrir aqui um pouquinho de espaço. Então, está aqui a tabelinha. Vamos completar ela? Bom, não sei se vai caber aqui, mas vamos tentar, tá? Se o x for 1, bom, se o x for 1, eu tenho que colocar 1 no lugar do x. Melhor, 1 não, né? 1000. Se o x for 1000, eu vou ter que colocar 1000 no lugar do x. E 1000 ao quadrado vai dar 1 milhão. E aí 1 milhão mais 1. E vai ficar assim, vai ficar 1 sobre 1 milhão. Apesar que vai ficar muito apertado ali, né? Vamos colocar aqui do lado. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos pensar assim, ó. Se o x for 1000, então o y vai ser 1 sobre 1000 ao quadrado mais 1. Tá? Eu substituí, tirei o x e coloquei 1000 no lugar. Então, se o x for 1000, o y vai ficar 1 sobre 1000 ao quadrado dá 1 milhão, mais 1 vai ficar 1 milhão e 1. Pronto. E se o x for 100? Mesma coisa. E se o x for 100? Então, vai ficar y é igual a 1 sobre, no lugar do x, 100. Só que é 100 ao quadrado. Mais 1. Então, vai ficar 1 dividido por 100 ao quadrado, isso vai dar 10.000. Mais 1 vai ficar 10.001. Se o x for 10, então nós vamos ter
y é igual a 1 dividido por 10 ao quadrado mais 1. 10 ao quadrado, 100, mais 1 vai ficar 101. Se o x for 4 agora, né? Então, se o x for 4, então nós vamos ter y é igual a 1 sobre 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado vai dar 16, mais 1, isso vai dar 17. Beleza? Continuando, se o x for 3. Se o x for 3. Se o x for 3, vai ficar 1 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado mais 1. Então, y é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Vai ficar 1/10. Se o x for 2, então, se o x for igual a 2, então vai ficar y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado mais 1. Então, 1 sobre 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Agora, se o x for igual a 1, então, tira o x, coloca 1. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Vai ficar meio. E se o x for 0, vai ficar y igual a 1 sobre 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. E 1 dividido por 1 vai dar 1. Beleza? Agora, esses valores negativos vai começar a repetir aqueles valores positivos. Porque quando eu elevar esse número negativo ao quadrado, o resultado vai passar a ser positivo. Então, vai começar a repetir os valores. Olha só. Se o x for igual a menos 1, então ficaria assim, y igual a 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 1. Então, 1 sobre menos 1 ao quadrado é 1. Só que o resultado vai ser sempre positivo porque o expoente é par. E aí, 1 mais 1, 2. Então, deu meio de novo, né? Aqui tinha dado meio, aqui deu meio. E aqui também tinha dado meio. Então, o menos 2 vai ser igual ao 2. X menos 2 ficaria y igual a 1 dividido por menos 2 ao quadrado mais 1. E aí, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 dá 5, então vai ficar 1/5. Lembrando que expoente par é resultado positivo. Então, aqui deu 1/5. Lembrando que aqui também tinha dado 1/5. E assim por diante. Se o x for igual a 3, ou melhor, menos 3, y é igual a 1 sobre menos 3 ao quadrado mais 1. Então, 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Então, aqui deu 1/10. Lembrando que aqui também tinha dado 1/10. E é fácil observar, né? Olha só, esse ponto e esse ponto, eles possuem o mesmo valor para y. Beleza? Então, o resultado final vai ser o mesmo. Se o x for 4, ou melhor, menos 4, então, 1 dividido, tira o x, coloca menos 4, ao quadrado, mais 1. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Expoente par, resultado sempre positivo. Beleza? Para finalizar, se o x for menos 10, então, y é igual a 1 dividido por menos 10 ao quadrado, mais 1. 10 ao quadrado, 100, mais 1, 101. Agora, se for menos 100, então ficaria y igual a 1 sobre, no lugar do x, menos 100, ao quadrado mais 1. Então, nós temos 1 dividido por 100 ao quadrado, 10.000, expoente par positivo. 10.000 mais 1, 10.001. E por último, se o x for igual a menos 100, ou melhor, menos 1.000, tira o x, coloca menos 1.000, ao quadrado, mais 1. Então, 1 dividido por 1.000 ao quadrado dá 1 milhão, mais 1 vai ficar 1.000.001. Beleza? Então, essa foi a questão número 1, letra C. Tem mais alguns itens para a gente responder. Letra D. Se x é igual a 0,001, qual é o valor de y? Então, vamos substituir. Vamos fazer aqui. Letra D. Y é igual a 1 dividido por, no lugar do x,
0,001. Então, 0,001, isso elevado ao quadrado, no final mais 1. Então, nós temos y é igual a 1 dividido por 1,001 ao quadrado, isso vai dar 0, como tem 3 casas, nós vamos ficar com 6 casas. Então, vai ficar 0,0000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, mais 1. Então, o nosso y vai ficar igual a 1 dividido por 1,00001. E aí nós poderíamos até resolver essa divisão na calculadora, tá? Ou simplesmente igualar as casas decimais e deixar na forma fracionária. Deixa eu ver se na calculadora vai ficar muito feio. 1 dividido por 1,000001 igual. Vai dar um número bacana. 0,99999 e 9. Vamos colocar aí 5, são 6 noves. Então tá aí quanto vai valer o y. Então esse foi o item D. Item E, se o y for 1 sobre 82, quais seriam os possíveis valores para x? Então, a nossa expressão é essa, né? 1 sobre x ao quadrado mais 1. Esse é o nosso y. Então, no lugar do y, 1 sobre 82. Então, 1 sobre 82 é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes 1, 1, que é igual 82 vezes 1, 82. E agora eu vou trocar o 1 de membro, troca de lado, troca de operação, vai ficar menos 1. E eu tenho x ao quadrado igual a 81. Potência troca de lado, vai simplesmente virar raiz de 81. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, o nosso x vai ser mais ou menos 9, que é a raiz quadrada de 81. Beleza? Então, tá aí o item D e o item E. E vamos fazer agora, então, o item F, que é o último item da questão número 1. Então, letra F. Dado y 0,1, quanto vale o x? Então, letra F, y é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Se o y for 0,1, quanto vale o x? Então, no lugar do y, 0,1, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, nós temos aqui 0,1 é a mesma coisa que 1/10, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 10 vezes 1, 10. 1 troca de membro, troca de operação, troca de sinal, vai ficar menos 1. Logo, x vai ser igual 10 menos 1, 9. Potência troca de lado vira raiz. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, o nosso x deu mais ou menos 3. E agora, se o y for 0,9? Se o y for 0,9, então nós temos y igual 1 sobre x ao quadrado mais 1. 0,9, já vou colocar assim, é 9 sobre 10. Beleza? 0,9, 9 sobre 10. Isso é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, 9 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado. 9 vezes 1, 9, que é igual a 10 vezes 1, 10. Então, nós temos aqui em cima 9x ao quadrado igual a 10. O 9 troca de membro, troca de operação, vai ficar negativo. Então, agora eu tenho o seguinte, x ao quadrado vai ser igual a 10 menos 9, 1. O 9 está multiplicando, passa dividindo. E agora a potência troca de membro vira raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 1/9. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, a raiz quadrada de 1 é 1 e a de 9 é 3. E por último, se o y for igual a 2. Vamos fazer aqui no cantinho. Olha só, y é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Se o y for 2, a gente sabe que não vai dar 2. Não tem opção de dar 2. O maior valor que pode acontecer é 1.
Então isso aqui não existe. Vamos provar que não existe? Se o y for 2, vai ficar assim. E aí nós temos 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes 1, 2, isso é igual a 1. E aí nós temos 2x ao quadrado é igual a 1, 2 troca de membro, troca de sinal. Então nós temos x ao quadrado igual 1 menos 2, menos 1, 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí vai ficar a raiz quadrada, potência troca de lado vira raiz, né? De menos meio. Só que isso aqui não existe. Né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? E assim a gente encerra a questão número 1. Vamos lá. Questão número 2. Considere o seguinte gráfico de uma função definida por partes. Responda. Está aí o gráfico. São várias partes. Letra A. Qual é a lei da função y igual a f de x para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4? Então, de 0 até 4, o gráfico está assim, olha só. É essa parte aqui. Essa parte que eu destaquei em azul. Nessa parte, olha só, esse ponto é o ponto 0, 0. Esse ponto é o ponto 1 e 1. Esse ponto é o ponto 2 e 2. Esse ponto é o ponto 3 e 3. Esse ponto é o ponto 4 e 4. Então, a primeira parte, a função é essa. Y é igual a x. Né? Todos os pontos dessa reta, o x e o y são iguais. Então, x igual a y. Agora, e para essa parte? 4 menor ou igual a x menor ou igual a 7. Bom, de 4 a 7. Essa parte aqui que eu vou destacar em vermelho. Todos esses pontos, olha só. Aqui é o quê? 4 e 4, 5 e 4, 6 e 4, 7 e 4. Então, todos esses pontos possuem sempre o y igual a 4. Beleza? Então, a função é essa, y igual a 4. A gente fala que é uma função constante, né? É uma reta na horizontal, onde o y sempre vai ser igual a 4. Dando sequência, letra B. Qual é a imagem da função? Bom, a imagem são os valores que a gente acaba utilizando para y. O menor de todos é o 0. E o maior de todos é esse cara aqui, ó, o 8. Então, a imagem vai do 0 até o 8. Pode ser o 0 e pode ser o 8. Estou colocando a notação de colchete. Beleza? Letra C. Para calcular esses valores. Vamos lá? F de 14. O que quer dizer f de 14? Eu tenho o seguinte, y é igual a f de x. Então, quando eu falo f de 14, eu estou falando o seguinte, ó, se o x for 14, quanto vale o y? Beleza? Então, f de 14, se o x for 14, quanto vale o y? Então, se o x for 14, o y vale quanto? O y vale 6. Pronto, acabou. F do f de 14. Vamos lá? F do f de 14. Bom, nós vamos calcular primeiro isso aqui. Quanto que é o f de 14? Isso nós já fizemos. A gente sabe que é 6. Então, tira o f de 14 e coloca 6 no lugar. Agora eu quero calcular o f de 6. Então, se o x for 6, quanto vale o y? Se o x for 6, o y vale quanto? O y vale 4. Acabou. Agora, o f do f do f de 14. F do f do f de 14. Só que isso aqui a gente já sabe quanto vale. A gente calculou aqui, ó, f do f de 14 deu 4. Então, isso aqui tudo no final vale 4. E a gente vai ficar com f de 4. E quanto vale o f de 4? Se o x for 4, o y também vale 4. Beleza? Então, está aqui a resposta do f de 14. O f do f de 14, 4. O f do f do f de 14 também deu 4. Letra D. Quantos elementos tem este conjunto? 10, f de 10, f do f de 10, f do f do f de 10 e assim por diante. Bom, vamos verificar, né, quantos elementos tem. Esse elemento
é o 10. Então, vamos ter que colocar assim, ó. Vamos fazer aqui uma observação. O conjunto A vai ficar da seguinte maneira. O 10 está aqui dentro, beleza. Agora, quanto vale o f de 10? Vamos calcular? Vamos colocar aqui em cima, ó. Quanto vale o f de 10? Então, se o x for 10, quanto vale o y? Se o x for 10, o y vale 6. Então, o f de 10 é a mesma coisa que 6. E o f do f de 10? Bom, f do f de 10. Bom, o f de 10 a gente sabe que é 6. E o f de 6? Bom, o f de 6, ele vale 4. Então, quer dizer que o f do f de 10 vale 4. Então, isso aqui vai valer 4. E o f do f do f de 10? Bom, vamos puxar aqui na frente. F do f do f de 10. Isso aqui tudo a gente calculou anteriormente, sabe que vale 4. Então, a gente vai calcular o f de 4. O f de 4 vai dar quanto? O f de 4 vai dar 4 também. Beleza? Então, isso aqui tudo vale 4. E percebe-se agora que o 4 vai ficar repetindo. E aí ele perguntou quantos elementos tem esse conjunto. Infinitos? Não. Tem infinitos não. Tem 1, 2, 3 elementos. O 4, ele fica repetindo, mas eu conto ele apenas uma vez. Beleza? Então, a gente tem aí 3 elementos. Letra E. Para que valores se tem y igual a f de x igual a 5? Então, a gente quer saber o seguinte, olha só. F de x igual a 5. Lembra que eu falei? Y é igual a f de x. Que x tem o y correspondente. Aqui, essa é a ideia. Qual é o valor do x que tem y igual a 5? Cadê o y5? Está aqui, ó. y5. Qual é o x que tem o y5? Então, o x que tem o y5 é esse cara, 7,5. E também tem esse cara, que seria 10,5. Também temos esse cara, podemos dizer que é o 13,5. E esse cara, que é 14. Não é o 14,5, né? Porque para ser o 14,5, teria que passar aqui o gráfico. 14, alguma coisa, 14,3. Então, qual é o valor do x que tem o y5? Então, o y5 pode ser o x 7,5. Y5 pode ser o x 10,5. Y5 pode ser o x 13,5. E o y5 pode ser o x 14, não é 14,5 como eu falei, né? Teria que passar aqui o gráfico. Então, vamos falar aí 14,3. Seria 14,3333, eu vou arredondar para 14,3, beleza? Então, esses valores de x, eles possuem um y igual a 5, né? 7,5, o y é 5. 10,5, o y é 5. 13,5, né? O y é 5. E 14,3, o y também é 5. Letra F. Para quantos valores de x se tem y igual a f de x igual a 4? Bom, f de x igual a 4. Que x tem y4. Então, está aqui o y4. E qual é o x que tem y4? O 4, o 5, o 6, o 7, o 11, o 13, esse cara aqui que seria o 14,6, o 4,5, o 5,5, o 6,5, ou seja, tem infinitos valores. Só de ter essa parte que é constante, todos os números entre 4 e 7 tem o y4. O 4,1 tem y4. O 4,2 tem y4. Então, são infinitos valores.
beleza? Letra G, quantas raízes tem essa função? O que é raiz? Raiz é o local onde o gráfico corta o eixo x. Então, cortou o eixo x aqui no 16 e cortou o eixo x aqui no 0. Então, nós temos duas raízes. Então, vou colocar aqui, duas. Letra H, qual é o valor de y para o qual só existe um x, tal que y é igual a f de x? Bom, existe um y que corresponde apenas com um único valor para x. Esse y é o y8. O y8 ele só se relaciona com o x igual a 9. Então, qual é o valor desse y? O y igual a 8. Qualquer outro valor de y relaciona com mais de um ponto. Ah, como que eu sei isso? É só fazer retas na horizontal. E essas retas, elas irão cortar o gráfico em mais de um lugar. Olha só, se eu fizer uma reta aqui, cortou o gráfico em 2 pontos. Então, esse y relacionou com 2x. Se eu criar uma reta aqui, né, no y igual a 5, o y igual a 5 relacionou com 1, 2, 3, 4 pontos. Beleza? Então, o único lugar que relaciona com um único ponto é aqui. O y8 relaciona com x igual a 9. Beleza? Dando sequência na correção, questão número 3. Qual é o domínio da função a seguir? Bom, domínios são os valores que a gente deve, ou melhor, que a gente pode utilizar para x. A princípio, eu posso dar qualquer valor para x, só que eu tenho uma condição. Se o numerador for 0, se ficar desse jeito aqui, ó, 1 dividido por 0, isso não existe. Então, o denominador, esse cara aqui, não pode ser 0. Então, isso aqui tem que ser diferente de 0. Essa é a condição. x² menos 18x menos 40 tem que ser diferente de 0. E como que eu resolvo isso? É como se fosse uma equação, como se fosse uma igualdade. Só que no final eu coloco a desigualdade, beleza? Então, eu vou para o delta. Delta é igual a b² menos 4ac. Então, delta é igual, o b é menos 18 ao quadrado, vezes 4, melhor, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 40. Então, 18 vezes 18, eu acho que dá 324. 4 vezes 4, 16, então 160, menos vezes menos, mais. Beleza? Então, nós temos aqui um delta igual 300 mais 100, 400, então 484. Fórmula do x, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, menos da fórmula, o b é menos 18, menos vezes menos mais, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 484 é 22, dividido por 2. Então, x' vai ser igual. Bom, 18 mais 22, isso vai dar 40. Dividido por 2, isso vai dar 20. X duas linhas, 18 menos 22, isso vai dar menos 4. Dividido por 2, vai dar menos 2. Só que tem que ser diferente. Então, aqui é diferente, diferente, diferente e diferente. Então, o domínio pedido, domínio da nossa função, é simplesmente os reais. Pode ser qualquer número para x, menos o menos 2 e o 20. A gente pode dar qualquer valor para x, só não pode ser o menos 2 e nem o 20. Para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 4. Considere esta função com o seu gráfico. Então, está aí o gráfico da função e aqui a função raiz cúbica de x. Que valores de x essa função aceita? E aí, a gente pode usar quais valores para x? Y igual a raiz cúbica de x. Bom, se fosse raiz quadrada, o x teria que ser positivo. Aí entraria aqui, ó, somente valores positivos, podendo ser o zero. Tá? Aí seria essa, somente valores positivos ou o valor nulo, o zero. Se o índice fosse par, no caso, raiz quadrada. Raiz cúbica, o x pode ser qualquer número. Então, a gente fica aqui com a letra E. Pode ser qualquer valor real. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida,
Coloca aí nos comentários e até a próxima.